Olá, bem-vindos a mais uma exploração de temas relevantes. Hoje, a gente mergulha em algo essencial para a saúde e segurança no trabalho aqui no Brasil. A norma regulamentadora número 7, a famosa NR7. Isso aí. Ela define as regras para o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Temos aqui o texto atualizado, né, que já passou por várias revisões. Muitas. A nossa missão aqui é desvendar o que essa norma realmente exige, para quem ela vale e como ela busca proteger a saúde de quem trabalha, especialmente em relação aos riscos lá do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Certo, então? A ideia central é proteger a saúde do trabalhador contra os perigos do ambiente de trabalho. Parece direto, né? Mas como isso se traduz na prática, assim, no dia a dia das empresas? Exatamente. A NR7, ela basicamente cria um roteiro para as empresas monitorarem a saúde dos seus empregados. O foco é total nos riscos que o PGR daquela organização apontou, entende? Ah, sim, o PG. E isso vale para muita gente, viu? A norma se aplica a todas as empresas e órgãos públicos que contratam pela CLT. É bem amplo. Nossa. E um ponto fundamental, o PCMSO não é uma ilha. Ele precisa conversar com outras ações de saúde da empresa e, claro, estar alinhado com as outras NRs. É um sistema integrado. Entendi. E quais são os pilares desse programa? O que ele realmente busca fazer, assim, pela saúde do trabalhador? Então, as diretrizes são bem abrangentes e mostram a seriedade do programa. Dá para a gente agrupar em algumas frentes, né? Primeiro, a detecção precoce. Uhum. Ou seja, rastrear problemas de saúde ligados ao trabalho quanto antes. E também identificar se alguém está sendo exposto demais a algum agente nocivo. Certo. Segundo, definir se o trabalhador está apto para exercer a função específica dele considerando os riscos. Terceiro, usar as informações coletadas para melhorar as medidas de prevenção na empresa, fazer análises epidemiológicas, né, para entender melhor as doenças que mais ocorrem ali. Ah, interessante. E também ajudar nas decisões sobre afastamentos ou necessidade de readaptação. E ainda inclui coisas como notificar doenças para os órgãos competentes e até controlar a vacinação relacionada a riscos do trabalho. Falando em detectar problemas, o texto menciona vigilância passiva e ativa. O que seria isso? Parece até coisa de detetive. De certa forma, sim. A vigilância passiva é quando se usa as informações que surgem naturalmente. Por exemplo, quando o empregado procura o serviço médico da empresa por conta própria. Ah, tá. Já a vigilância ativa é mais proativa. São os exames médicos periódicos e outros direcionados onde se busca ativamente por sinais ou sintomas ligados aos riscos da função. É ir atrás da informação, não só esperar ela chegar. Entendi a diferença. E um detalhe crucial que vale a pena frisar. O PCMSO não pode ser usado como ferramenta de seleção de pessoal na contratação. Ah, isso é importante. Muito. O foco é sempre a saúde de quem já trabalha na empresa ou está sendo admitido para uma função com riscos já conhecidos. Faz sentido. E quem banca e organiza tudo isso? Como as empresas planejam essas ações? Olha, a responsabilidade principal cai sobre o empregador. Ele tem que garantir que o PCMSO seja não só criado, mas efetivamente colocado em prática. Certo? Isso inclui pagar por todos os exames e procedimentos sem custo nenhum para o empregado e indicar um médico do trabalho para ser o responsável técnico pelo programa. E o planejamento? Como funciona? O planejamento do PCMSO não pode ser genérico, né? Ele tem que partir diretamente dos riscos que foram identificados e classificados lá no PGR. Sempre voltando no PGR. Sempre. E se a empresa fica num lugar onde, por acaso, não tem médico do trabalho disponível, a norma permite contratar um médico de outra especialidade para assumir essa responsabilidade. E o que esse planejamento precisa conter? Exatamente. O plano do PCMSO tem que ser bem detalhado, precisa descrever quais problemas de saúde podem surgir por causa dos riscos identificados, planejar quais exames clínicos e complementares são necessários, seguindo as orientações dos anexos da própria NR7. Ah, os anexos. Vamos falar deles depois.
E o planejamento? Como funciona? O planejamento do PCMSO não pode ser genérico, né? Ele tem que partir diretamente dos riscos que foram identificados e classificados lá no PGR. Sempre voltando no PGR. Sempre. E se a empresa fica num lugar onde, por acaso, não tem médico do trabalho disponível, a norma permite contratar um médico de outra especialidade para assumir essa responsabilidade. E o que esse planejamento precisa conter? Exatamente. O plano do PCMSO tem que ser bem detalhado, precisa descrever quais problemas de saúde podem surgir por causa dos riscos identificados, planejar quais exames clínicos e complementares são necessários, seguindo as orientações dos anexos da própria NR7. Ah, os anexos. Vamos falar deles depois. E o planejamento? Como funciona? O planejamento do PCMSO não pode ser genérico, né? Ele tem que partir diretamente dos riscos que foram identificados e classificados lá no PGR. Sempre voltando no PGR. Sempre. E se a empresa fica num lugar onde, por acaso, não tem médico do trabalho disponível, a norma permite contratar um médico de outra especialidade para assumir essa responsabilidade. E o que esse planejamento precisa conter? Exatamente. O plano do PCMSO tem que ser bem detalhado, precisa descrever quais problemas de saúde podem surgir por causa dos riscos identificados, planejar quais exames clínicos e complementares são necessários, seguindo as orientações dos anexos da própria NR7. Ah, os anexos. Vamos falar deles depois.
E o planejamento? Como funciona? O planejamento do PCMSO não pode ser genérico, né? Ele tem que partir diretamente dos riscos que foram identificados e classificados lá no PGR. Sempre voltando no PGR. Sempre. E se a empresa fica num lugar onde, por acaso, não tem médico do trabalho disponível, a norma permite contratar um médico de outra especialidade para assumir essa responsabilidade. E o que esse planejamento precisa conter? Exatamente. O plano do PCMSO tem que ser bem detalhado, precisa descrever quais problemas de saúde podem surgir por causa dos riscos identificados, planejar quais exames clínicos e complementares são necessários, seguindo as orientações dos anexos da própria NR7. Ah, os anexos. Vamos falar deles depois. E o planejamento? Como funciona? O planejamento do PCMSO não pode ser genérico, né? Ele tem que partir diretamente dos riscos que foram identificados e classificados lá no PGR. Sempre voltando no PGR. Sempre. E se a empresa fica num lugar onde, por acaso, não tem médico do trabalho disponível, a norma permite contratar um médico de outra especialidade para assumir essa responsabilidade. E o que esse planejamento precisa conter? Exatamente. O plano do PCMSO tem que ser bem detalhado, precisa descrever quais problemas de saúde podem surgir por causa dos riscos identificados, planejar quais exames clínicos e complementares são necessários, seguindo as orientações dos anexos da própria NR7. Ah, os anexos. Vamos falar deles depois. E o planejamento? Como funciona?
O planejamento do PCMSO não pode ser genérico, né? Ele tem que partir diretamente dos riscos que foram identificados e classificados lá no PGR. Sempre voltando no PGR. Sempre. E se a empresa fica num lugar onde, por acaso, não tem médico do trabalho disponível, a norma permite contratar um médico de outra especialidade para assumir essa responsabilidade. E o que esse planejamento precisa conter? Exatamente. O plano do PCMSO tem que ser bem detalhado, precisa descrever quais problemas de saúde podem surgir por causa dos riscos identificados, planejar quais exames clínicos e complementares são necessários, seguindo as orientações dos anexos da própria NR7. Ah, os anexos. Vamos falar deles depois. E o planejamento? Como funciona? O planejamento do PCMSO não pode ser genérico, né? Ele tem que partir diretamente dos riscos que foram identificados e classificados lá no PGR. Sempre voltando no PGR. Sempre. E se a empresa fica num lugar onde, por acaso, não tem médico do trabalho disponível, a norma permite contratar um médico de outra especialidade para assumir essa responsabilidade. E o que esse planejamento precisa conter? Exatamente. O plano do PCMSO tem que ser bem detalhado, precisa descrever quais problemas de saúde podem surgir por causa dos riscos identificados, planejar quais exames clínicos e complementares são necessários, seguindo as orientações dos anexos da própria NR7. Ah, os anexos. Vamos falar deles depois. E o planejamento? Como funciona? O planejamento do PCMSO não pode ser genérico, né? Ele tem que partir diretamente dos riscos que foram identificados e classificados lá no PGR. Sempre voltando no PGR. Sempre. E se a empresa fica num lugar onde, por acaso, não tem médico do trabalho disponível, a norma permite contratar um médico de outra especialidade para assumir essa responsabilidade. E o que esse planejamento precisa conter? Exatamente. O plano do PCMSO tem que ser bem detalhado, precisa descrever quais problemas de saúde podem surgir por causa dos riscos identificados, planejar quais exames clínicos e complementares são necessários, seguindo as orientações dos anexos da própria NR7. Ah, os anexos. Vamos falar deles depois.
E o planejamento? Como funciona? O planejamento do PCMSO não pode ser genérico, né? Ele tem que partir diretamente dos riscos que foram identificados e classificados lá no PGR. Sempre voltando no PGR. Sempre. E se a empresa fica num lugar onde, por acaso, não tem médico do trabalho disponível, a norma permite contratar um médico de outra especialidade para assumir essa responsabilidade. E o que esse planejamento precisa conter? Exatamente. O plano do PCMSO tem que ser bem detalhado, precisa descrever quais problemas de saúde podem surgir por causa dos riscos identificados, planejar quais exames clínicos e complementares são necessários, seguindo as orientações dos anexos da própria NR7. Ah, os anexos. Vamos falar deles depois. Sim, definir como interpretar os resultados e o que fazer em cada caso. Além disso, todos os médicos que participam do programa precisam conhecer esse plano e, anualmente, é preciso gerar um relatório analisando os resultados do programa. Um relatório anual. Exato. E tem uma conexão importante. Se o médico do PCMSO perceber que a lista de riscos do PGR parece, sei lá, incompleta ou errada, ele tem que conversar com quem fez o PGR para que tudo seja reavaliado. É um ciclo, sabe? De melhoria contínua. Entendi. Ok. Você mencionou exames. Quais são aqueles que a norma obriga as empresas a fazer? A norma define 5 momentos-chave para a realização de exames médicos obrigatórios. Na admissão, né? Antes de começar a... O pré-admissional. Isso. Periodicamente, durante o contrato, no retorno ao trabalho após um afastamento mais longo, na mudança de função, que envolva novos riscos, e na demissão, ao final do contrato. Certo. Esses exames sempre incluem uma avaliação clínica, uma conversa e exame físico com o médico. E podem incluir também exames complementares, dependendo dos riscos e do que os anexos da NR7 indicarem. E com que frequência esses exames clínicos periódicos precisam acontecer? Aquilo que o pessoal faz todo ano, geralmente. Então, a frequência varia. O admissional, claro, é antes de começar. O periódico depende. Para quem está exposto a riscos identificados no PGR ou tem alguma doença crônica que o deixe mais vulnerável, o exame clínico é anual. Anual. Ou até mais frequente se o médico achar necessário. Para os demais trabalhadores, sem essas exposições diretas, a regra geral é a cada 2 anos. 2 anos. Ok. Existem regras especiais também, como para quem trabalha sob pressão atmosférica elevada, detalhadas num anexo específico. Certo. O exame de retorno ao trabalho é exigido antes de voltar ativa após 30 dias ou mais de ausência por doença ou acidente, não importa se foi do trabalho ou não. Inclusive, o médico pode até recomendar um retorno gradual às atividades. Interessante. Já o de mudança de risco ocupacional tem que ser feito antes da mudança efetiva, para garantir que o controle médico esteja adequado aos novos desafios. E o demissional acontece perto da data de saída, até 10 dias depois do fim do contrato. 10 dias. Mas esse último pode ser dispensado se um exame clínico completo foi feito há pouco tempo. Ah, tem essa exceção? Tem menos de 135 dias para empresas de menor risco e menos de 90 dias para as de maior risco. Entendi a parte clínica. E os exames complementares, tipo exame de sangue, urina, raio-x, quando eles entram em cena? Os exames complementares, principalmente os de laboratório, entram quando a avaliação de riscos do PGR aponta uma necessidade clara. Ah, então não é para todo mundo sempre. Não, de forma alguma. Por exemplo, se há suspeita de exposição a algum agente químico acima de um nível seguro, ou se o próprio PGR classifica um risco de forma que exige esse monitoramento biológico. Eles não são feitos por fazer, entende? Sim. Esses exames têm que ser realizados em laboratórios que sigam as normas da Anvisa e interpretados usando os critérios que estão nos anexos da NR7. Até o momento da coleta do material, sangue, urina, é padronizado, dependendo do que se quer medir. E a frequência desses complementares? É a mesma dos clínicos? Anual, 2 anos? Geralmente não. Para muitos agentes químicos listados nos anexos, a recomendação é fazer esses exames complementares a cada 6 meses. Semestral, então. Mas pode variar, tipo ser anual em trabalhos sazonais, por exemplo. Um ponto importante:
Certos exames que medem só a exposição recente. Tipo, se a pessoa teve contato, mas não necessariamente adoeceu. Exatamente. Esses não são obrigatórios nos momentos de admissão, retorno, mudança de função ou demissão. O foco nesses momentos é mais na aptidão geral. Faz sentido. E, claro, o trabalhador tem o direito de ser informado sobre o porquê dos exames e o que os resultados significam. Se um exame complementar foi feito pouco antes da admissão, até 90 dias, o médico pode aceitá-lo. Ah, pode aproveitar. Pode, a critério médico. E o médico responsável sempre pode pedir outros exames além dos previstos nos anexos, se ele achar necessário, por causa dos riscos do PGR, e justificar isso no plano. Entendi. Depois de fazer os exames, principalmente o clínico, qual o resultado prático disso? Gera algum documento oficial? Sim, com certeza. Para cada exame clínico ocupacional, o médico tem que emitir o atestado de saúde ocupacional, o famoso ASSO. Ah, o ASSO. Todo mundo conhece. Pois é, esse documento é crucial. A empresa tem que garantir que o trabalhador receba uma cópia e, se ele pedir em papel, tem que fornecer. Certo. E o ASSO não é um papel qualquer. Ele tem informações mínimas obrigatórias, dados da empresa, do trabalhador, qual a função dele, quais os riscos daquela função que exigem acompanhamento médico, ou a informação de que não há riscos identificados. Ah, importante isso. Muito. Quais exames foram feitos e quando, e o mais importante, o resultado, definindo se o trabalhador está apto ou inapto para aquela função específica. Apto ou inapto. Ok. Além disso, constam os dados do médico que fez o exame e do médico responsável pelo PCMSO da empresa, se houver. Se a função exigir uma aptidão específica por outra ANR, como trabalho em altura ou espaço confinado... Que são outras normas, né? Exato, outras NRs. Isso também tem que estar no ASO. E se por acaso só foi feito um exame complementar sem passar pelo médico para o exame clínico, a empresa só entrega um recibo do resultado para o empregado. Entendi. E o que acontece se um desses exames acusa algum problema? Digamos, uma exposição química muito alta ou sinais de uma doença começando? A norma estabelece um fluxo bem claro para essas situações. Se um exame complementar sugere que a exposição a algum agente químico está acima do limite seguro, aqueles do anexo 1 que indicam exposição excessiva, o médico do PCMSO tem que avisar a equipe responsável pelo PGR. O objetivo é que eles reavaliem os riscos e as medidas de controle no ambiente de trabalho. Para tentar corrigir a fonte do problema. Exatamente. Agora, se for constatada uma doença que parece relacionada ao trabalho ou o agravamento de uma já existente, ou ainda alguma alteração nos exames que indique um problema de saúde mais sério ligado à exposição, aí a empresa informada pelo médico precisa agir. E o que ela precisa fazer? Inclui emitir a CAT, a comunicação de acidente do trabalho, A CAT. afastar o trabalhador da fonte de risco ou do trabalho, se for necessário, encaminhá-lo para a Previdência Social, se o afastamento passar de 15 dias, e, fundamentalmente, reavaliar os riscos e as medidas de prevenção lá no PGR. Volta para o PGR de novo. Tem. O trabalhador afetado também tem direito a passar por um novo exame clínico, ser orientado sobre o que as alterações significam e quais os próximos passos. O médico ainda avalia se outros colegas na mesma função ou ambiente deveriam ser examinados também. Nossa, é um processo bem completo. Sim, a ideia é proteger e agir rápido. É muita informação gerada. Imagino que tudo isso precise ser guardado em algum lugar, né? Os registros. Com certeza. Todos os dados dos exames clínicos e complementares de cada trabalhador vão para um prontuário médico individual. Esse prontuário é confidencial e fica sob a responsabilidade do médico do PCMSO. Certo, sigilo médico. Ou do médico que fez o exame se a empresa for dispensada de ter o programa completo. E a empresa tem que guardar esse prontuário por um bom tempo, viu? No mínimo 20 anos depois que o empregado sair da empresa. 20 anos? É bastante tempo. E atenção, para alguns riscos, o prazo é ainda maior. Para exposição a substâncias cancerígenas, são 40 anos. 40, nossa. E para radiação ionizante, o prontuário tem que ser guardado até o trabalhador completar 75 anos, garantindo um mínimo de 30 anos após o desligamento. Uau.
Faz sentido, por causa do tempo que algumas doenças levam para aparecer. Exatamente. A norma já prevê o uso de prontuários eletrônicos, desde que sigam as regras de segurança e sigilo do Conselho Federal de Medicina. Além do prontuário de cada um, existe algum registro geral do programa? Algo que dê uma visão do todo? Sim, existe o relatório analítico anual. O médico responsável pelo PCMSO tem que elaborar esse relatório todo ano. O que tem nesse relatório? Ele funciona como um panorama da saúde dos trabalhadores da empresa. Contém estatísticas sobre quantos exames foram feitos, quantos deram resultados alterados, quais as doenças relacionadas ao trabalho mais comuns ali, informações sobre as CATs emitidas e até uma comparação com o relatório do ano anterior para ver a evolução. Ah, para ver se as coisas estão melhorando ou piorando. Isso. E esse relatório não é só para ficar na gaveta, não. Ele deve ser apresentado e discutido com quem cuida da segurança e saúde na empresa, incluindo a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, se existir. A CIPA? A ideia é usar esses dados para planejar e melhorar as ações de prevenção. Empresas menores, dependendo do risco e do número de funcionários, podem fazer um relatório mais simples. Falando em empresas menores, como ficam o MEI, o microempreendedor individual, as microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, EPP? Elas têm alguma regra diferente? Parece complexo para elas. Sim. A NR7 traz simplificações importantes para elas. Aquelas que, pelas regras gerais da NR1, estão desobrigadas de elaborar o PCMSO completo. Certo. Existe essa dispensa para algumas. Exato. Elas não ficam totalmente isentas de cuidar da saúde dos seus empregados, não. Elas ainda precisam garantir e custear os exames médicos admissionais, demissionais e os periódicos, estes a cada 2 anos, para seus funcionários. Ah, então os exames continuam obrigatórios. Continuam. Para fazer isso, elas devem encaminhar o trabalhador a um médico do trabalho ou a um serviço especializado em medicina do trabalho. Um ponto de atenção aqui. Qual? Do PCMSO, e que na avaliação dela, a função do empregado não tem riscos ocupacionais. Mas essa avaliação da empresa pode não ser tão precisa, né? Exatamente, esse é um ponto delicado. A avaliação de risco feita pela própria empresa pequena precisa ser correta. O ASO, o atestado, é emitido normalmente nesses casos. A grande diferença é que essas empresas dispensadas do PCMSO não precisam elaborar o relatório analítico anual. Entendi. Uma simplificação na parte burocrática, mas a responsabilidade pelos exames básicos continua. Isso. Você mencionou várias vezes os anexos da NR7. O que exatamente eles trazem? São muitos? Os anexos são a parte mais, digamos, mão na massa da norma. Eles pegam as diretrizes gerais do PCMSO e traduzem em procedimentos bem específicos para monitorar riscos particulares. Ah, são os protocolos? Exatamente, são eles que dizem como fazer o controle para cada tipo de perigo. Os principais que temos no texto atualizado cobrem, olha só. Vamos lá. Anexo 1, químicos. Esse detalha como monitorar a exposição a vários agentes químicos. Ele estabelece quais substâncias procurar no sangue ou na urina do trabalhador os indicadores biológicos para verificar se a exposição está controlada. Ele diferencia indicadores que mostram só que houve absorção do químico daqueles que já podem sugerir algum efeito na saúde. Cita exemplos como chumbo, mercúrio, benzeno, tolueno e define limites e quando coletar as amostras. O foco é detectar problemas cedo. Bem técnico. Muito. Anexo 2, ruído. Trata do controle da audição para quem trabalha em locais barulhentos. Exige exames de audiometria regulares. Detalha como o exame deve ser feito, cabine silenciosa, aparelho calibrado, profissional habilitado e como comparar os resultados ao longo do tempo para identificar se há perda auditiva que pode ser causada pelo ruído do trabalho, a PAIMPSE. PAIMPSE. Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados. Isso. E um ponto interessante é que ele ressalta que ter essa perda não significa automaticamente que a pessoa está inapta para o trabalho. Ah, bom saber. Anexo 3. Poeiras e outros agentes pulmonares. Foca no controle de problemas respiratórios, usando principalmente raio-x de tórax e exames de sopro, a espirometria. É voltado para quem se expõe a poeiras minerais, como sílica, amianto, asbesto, carvão
ou outros produtos que podem agredir os pulmões. Define padrões técnicos para os exames, tipo a leitura do raio-x tem que seguir critérios internacionais da OIT e exige acompanhamento por muitos anos após o fim da exposição ao amianto, por exemplo. Amianto é complicado mesmo. Muito. Anexo 4, condições hiperbáricas. Esse é bem específico, para quem trabalha sob pressão maior que a normal, como mergulhadores ou em túneis pressurizados. Exige exames médicos mais frequentes e detalhados, regras rígidas para os tempos de trabalho e descompressão com tabelas específicas e a necessidade de ter suporte médico especializado e câmara hiperbárica por perto. Coisa séria. Com certeza. E o anexo 5, cancerígenos e irradiação. Trata do controle para exposição a substâncias que podem causar câncer e a radiações ionizantes. Exige um registro cuidadoso dessas exposições e que os prontuários médicos sejam guardados por décadas, como a gente falou. Para a radiação, exige avaliação de aptidão específica no ASO e reavaliação médica se houver exposição acima do limite ou acidente. Ufa, são muitos detalhes técnicos mesmo. Pois é, o interessante é notar como esses anexos pegam o princípio geral de monitorar a saúde e o transformam em protocolos técnicos bem definidos para cada situação de risco. Mostra a complexidade e a profundidade que a gestão da saúde ocupacional exige hoje. Certo, então fazendo um resumo rápido. A NR7, com seu PCMSO, cria todo um sistema para as empresas acompanharem de perto a saúde dos trabalhadores, sempre olhando para os riscos que o PGR identificou. Exato. Vimos que isso vale para quase todo mundo, que existem exames obrigatórios em momentos-chave, a importância do ASO como um certificado de aptidão, a necessidade de guardar registros por muito tempo e de fazer um relatório anual. Isso. E vimos como os anexos detalham o como fazer, para riscos bem específicos, como químicos, ruído, poeiras, alta pressão e agentes cancerígenos ou radiação. No fim das contas, o que isso tudo representa? Parece reforçar muito o papel da empresa em não só remediar, mas principalmente prevenir doenças e cuidar ativamente da saúde de quem trabalha ali, certo? É bem mais do que aquele exame médico anual simples que muita gente imagina. Exatamente. E se a gente olha o quadro maior, o PCMSO se encaixa perfeitamente numa visão moderna de saúde e segurança que foca na prevenção, baseada nos riscos reais de cada atividade identificados pelo PGR. Entender o que a NR7 pede é crucial. Crucial. Não só para as empresas cumprirem a lei e evitarem problemas, mas também para que os próprios trabalhadores saibam quais são seus direitos e como sua saúde deve ser protegida no trabalho. Isso nos leva a uma reflexão importante, né? Dada toda essa estrutura, a ligação forte com o PGR, os detalhes técnicos dos anexos, pensa nos critérios para ler um raio-x, nos indicadores biológicos, nas tabelas de descompressão. Sim, é bem complexo. Será que todas as empresas, especialmente as médias e pequenas que não estão totalmente isentas, conseguem realmente implementar e manter um PCMSO que funcione na prática? Um programa que vá além do papel e do cumprimento formal da burocracia e que, de fato, proteja a saúde dos trabalhadores de forma eficaz e contínua? Fica a questão sobre o desafio de transformar a letra da lei em realidade no chão de fábrica ou no escritório. É algo para se pensar. Uma ótima pergunta para encerrarmos. A implementação prática, sem dúvida, é um grande desafio. Agradecemos a sua companhia nesta análise detalhada da NR7 e do PCMSO. Até a nossa próxima exploração.